Oiê. Tá me ouvindo? Tá me enxergando? Oi, boa noite, tô. Boa noite. Eu acabei de descobrir como que liga a câmera do meu computador. Tem uns 2 anos que eu tenho ele, mas eu acabei de descobrir como que usa. Acontece. Acontece, eu não vou te julgar porque você sabe que eu não sou muito boa com tecnologia, então eu não te julgo. Ai, gente, eu inclusive tô aqui apanhando. E deixa eu te falar, eu ia te perguntar, como é que é pra enviar as redações pra você? Pelo WhatsApp? Você pode me mandar pelo WhatsApp ou pelo e-mail, o que for mais fácil pra você. E outra, eu não tive tempo de... Porque o cursinho, ele é, tipo, das 6 às 6. Aí quando eu saio do cursinho, já tá, tipo, tudo fechado. Aí eu não tive tempo de imprimir a folha de redação, mas eu tenho, acho que umas do gabarito. Pode ser Não, elas? pode, fica à vontade. Beleza, então. Porque eu fiquei de perguntar isso, mas essa semana foi tão corrida. Não, fala não, eu também tô. Essas últimas semanas eu tô, menina do céu. Louca da roupa. Vamos ver se dá certo. Esse Meet mudou. Apresentar slides, mas era assim, porque não ficava de tela cheia. O que tá acontecendo? O computador travou. Ai. Vamos lá, começar isso, Dona Maria Clara. Vou tentar colocar leitura, então, que dá certo, consigo apresentar pra você. Você conseguiu assistir o vídeo da aula passada? Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que você quer perguntar? É sobre a paráfrase. Se o Alvo tirou do editorial, tirou do edital como obrigação. Tem que... Então, só que eles não passaram nenhuma nova recomendação dentro da correção. Então, a gente vai subentender que ainda é obrigatório. Até porque a paráfrase, ela enriquece o texto e facilita em algumas coisas, né? Então, o cuidado que você tem que ter em relação à paráfrase é não fazer a cópia direta, porque até mesmo no Enem, por exemplo, no Enem não é obrigatório a paráfrase. Só que quando você faz isso dentro do seu texto, ele fica muito mais rico. Até porque a própria proposta ali, os próprios textos motivadores, são uma maneira da banca te mostrar um caminho que ele quer que você siga de maneira argumentativa ali, né? A ideia que ele espera que você siga em relação a toda a temática trabalhada ali em torno de determinado assunto, né? Então, assim, eu, em relação à UFO, eu sou muito desconfiada, porque eles mudam muitas coisas nas reuniões ali e eles não colocam tudo no edital, porque a COPEV, que é a Comissão Permanente de Vestibulares, ela não é ela que acaba passando as orientações para correção, e sim os professores dentro do curso de letras. Então acaba, isso que eu já falei para você algumas vezes, inclusive, né? O curso de letras meio que dá o caminho do que você tem que fazer nas provas de linguagem. E assim, lá na UFO, a galera entende a paráfrase como uma maneira de fazer provar, né? De você provar que você leu e entendeu o texto. Né? Então, porque isso tá dentro da proposta da redação, que é o aluno, de maneira geral, compreender o texto. Tanto que isso é cobrado, isso é uma das coisas que se cobra em coesão e coerência, né? Que o seu texto faça esse laço. Minha querida, hoje eu preparei para nós, na aula de hoje, pra gente falar um pouquinho dos textos de característica jornalística.
decidi começar um pouco mais leve assim, até porque toda vez cai texto de opinião, né? Não tem uma vez que não cai texto de opinião, né? O artigo de opinião. E eu vou falar com você do editorial e também da notícia, meio que para desencargo de consciência. A notícia eu acho muito difícil cair na UFO, mas muito difícil mesmo, porque a notícia é uma narração. E a galera acaba perdendo muita nota em textos narrativos porque viaja demais na maionese, coloca dados e fatos demais e não consegue desenvolver. Então a gente acaba percebendo que assim, a UFO coloca esse tanto de texto para vocês estudarem, mas na verdade ela tem ali seus faves, né, seus favoritos. Então acaba que sempre vai cair a mesma coisa. Sempre vai cair a mesma coisa, por mais que eles queiram falar de mudança, repaginação, inovação dentro do curso, né, do concurso. Antes, vou falar aqui um pouquinho com vocês sobre a questão do texto jornalístico, né? Quando a gente fala de jornalismo, a gente acaba colocando muito o jornalismo como a gente conhece hoje. E o jornalismo, ele sempre teve um papel muito, mas muito importante na sociedade, porque tem a ver com um grupo social responsável pela verdade. Responsável por informar a sociedade o máximo possível sobre o máximo de assuntos relevantes do possível. Então a gente tem que pensar em relação ao texto jornalístico, tanto o texto de opinião, né, porque você vai ter que usar máscara, é um texto dissertativo argumentativo, mas que tem muito essa coisa de ter o embasamento, de confrontar imagens, de confrontar posicionamentos, que também está dentro do texto jornalístico. Mas só aproveitando, porque vai que cai alguma coisa na UFO, e sempre cai em relação à sequência e tipologia textual, então acaba, válido a gente falar um pouquinho sobre essas questões de textos jornalísticos. O jornalismo, ele por si só, ele é como se fosse um órgão específico dentro do corpo social, que é muito importante por justamente ser esse balaústre da verdade, né? Se a gente for parar para pensar em grandes escândalos políticos, econômicos, sociais que já aconteceram no mundo ou que vieram à tona pro mundo, surgiu a partir de alguma investigação jornalística. Vamos parar para pensar. Lá em 2000 e lá vai pedrinha, no governo Lula. A gente só saberia sobre o escândalo do Mensalão por conta de um jornalista, né? Se não fosse um jornalista começar a perceber algumas movimentações escusas, um comportamento estranho, diferenciado de alguns personagens políticos, a gente nunca teria descoberto esse esquema enorme, gigantesco de propina que acontecia dentro do governo. Da mesma maneira que a gente para pensar, por exemplo, em relação lá quando teve o escândalo das vacinas, a gente não saberia que o governo não estava respondendo os e-mails se não tivesse sido um jornalista ir atrás do laboratório para perguntar, por que não tem vacina no Brasil? A gente nunca teria ficado sabendo, né? Watergate nos Estados Unidos, todas as crises, né, que aconteceram na Grã-Bretanha, no Reino Unido, tudo passa pelas mãos dos jornalistas, porque o jornalista, ele não tem compromisso com pessoas. É um lugar social em que ele tem que persuadir. Como assim persuadir? Ele vai usar os argumentos. Que argumentos? Dados estatísticos, entrevistas, citações, para mostrar a importância ou relevância de determinado assunto para a população, né? Pensando nisso, por exemplo, na reportagem, né? A notícia é uma narrativa, ela vai apresentar um fato, vai falar o que aconteceu, como aconteceu, quem estava envolvido, quais foram as consequências, qual é o desenrolar daquele assunto, mas sempre nessa coisa de estar sempre firme e relacionado à verdade. E aí, como é que a gente diferencia um fato jornalístico, né? Porque a gente tem que entender essa questão.
o fato, ele consegue ser provado. Se por dados estatísticos, imagens, filmagens, documentos oficiais ou até não oficiais, o fato consegue ser provado. No jornalismo, a gente não trabalha com opinião jornalística. Nossa, mas eu vejo sempre lá o programa na CNN, da Globo News e não sei de que tem, Jovem Pan, blá blá blá, Band News. A galera fica sentada lá e comentando, contando o que aconteceu hoje em Brasília e o que eles acham a respeito disso. Isso a gente chama de crônica jornalística, tá? A crônica jornalística, mesmo que que seja uma opinião, essa opinião tem que ser baseada também em fatos. Então, por mais que o jornalista em algum momento lá na bancada fale alguma coisa que você não concorda, em algum momento ele vai tentar te apresentar um fato, um dado para provar que aquele ponto de vista, aquele aspecto que ele está trazendo para aquela discussão é pertinente. Então, a gente sempre tem que fazer essa relação, né, de fato e opinião. Existem algumas características que são obrigatórias no texto jornalístico, Maria Clara. A primeira coisa é a linguagem simples. Só que uma coisa é importante a gente falar. A linguagem simples não significa uma linguagem coloquial. Você não vai usar gíria. Você não vai ficar usando expressões em inglês. Por quê que tem que ter essa linguagem simples? Porque, tecnicamente, a notícia, a reportagem, a entrevista, ela tem que ser acessada por todos ou pela maioria deles. Então, por exemplo, você está assistindo o Jornal Nacional, você não vai ouvir o William Bonner falando, usando jargões técnicos, jornalísticos, judiciários, porque ele quer se fazer ser entendido pela massa brasileira. Porque a gente, vamos parar aqui para pensar. Quem é que assiste o Jornal Nacional? É o cara formado em economia que lê Financial Times? Não. Não é esse público que o Jornal Nacional procura. Ai, mas já na Folha de São Paulo, que é um jornal impresso, existe uma certa rigidez na estrutura linguística, não na linguagem. Então, é óbvio que vai seguir, né? Vão ser seguidas todas as regras gramaticais, só que eu preciso usar uma linguagem acessível. Sempre lembra daquilo. O meu texto tem que ser óbvio, mas não redundante. E uma pessoa que nunca ouviu falar daquele assunto precisa sair dali ao menos com o mínimo de informação sobre aquele assunto, para que ele possa falar com outra pessoa depois. Segunda característica, tanto o artigo de opinião, quanto o editorial, quanto a notícia, precisa de um título provocativo. Tem que chamar atenção. Porque o texto jornalístico, a priori, ele é escrito para ser divulgado ou no jornal impresso ou num site de notícias. Quando você abre ali a primeira página da Folha de São Paulo, ou a primeira página do Estado de São Paulo, ou a primeira página do G1, tem um monte de notícias. E hoje em dia, a gente não tem mais o hábito de sentar e ler a notícia, de pegar o jornal e ler todas as informações. Vamos pensar aí, um jornal, antigamente, não sei mais agora, porque eu não, aqui em Tumiara eu não consigo, não tenho acesso a jornais, né? Porque aqui só tem jornal mais do interior, né? Normalmente, o Estado de São Paulo, ele tem 40 páginas, 30 páginas. Então, são muitas notícias, são muitas informações, são muitos aspectos a serem tratados dentro de um texto. Então, o meu título tem que chamar atenção. Eu já começo a convencer o meu leitor no título, tá? Aí, aqui a gente tem a máscara editorial. Se você estiver escrevendo um editorial ou um texto de opinião, você precisa da máscara.
o que é a máscara editorial? É uma persona, um personagem que você vai se utilizar ali para ter lugar de fala. Então, o editorial, por exemplo, em relação ao tema que nós vamos discutir na aula de hoje, sobre megacidades. Quem é que teria o respaldo para falar sobre o desenvolvimento e a sustentabilidade de uma cidade? Um arquiteto? Um urbanista? Um cientista social? Um antropólogo? Um morador que está enfrentando ali alguma questão? Um professor? Você precisa ter um lugar de fala. Porque, infelizmente, não é a opinião de todo mundo que importa. Não é a opinião de todo mundo que é relevante. Então, você precisa criar uma máscara. Ah, eu tenho que pensar no nome desse personagem? Eu tenho que pensar no lugar que ele trabalha? Não. Como arquiteto e urbanista há mais de 20 anos, como pesquisador da área de desenvolvimento urbano e social, como presidente da associação de moradores, você precisa estar em um lugar que você mereça ser ouvido. Eu sei que parece estranho, né? Um pouco pesado falar isso. Mas, infelizmente, a gente tem que se colocar nesses lugares, assim, quando a gente tá pensando em texto vestibular. Quarta característica é a questão... Oi, diga. Mas essas massas só valem pro texto de opinião. Artigo de opinião e o editorial. Você não fala pela revista ou pelo Sim, jornal? é isso que eu ia falar. O editorial, normalmente, você tá ali falando no lugar de editor. Só que existem alguns vestibulares, e pode acontecer na UFO, dele te colocar num personagem específico. Então, suponha que você é um pesquisador da área tal e vai escrever um editorial para uma revista de prestígio. Então, se não é determinada a máscara no editorial, você não precisa. Você tá falando como nome do veículo de notícia. Agora, se ele te orienta a assim fazer, você não pode esquecer de usar isso, tá? Aconteceu já uma vez na UFO há um tempinho atrás. Vai que... Finalizamos a parte da máscara ou tem mais alguma dúvida? Temas atuais. É óbvio que o vestibular vai te dar um tema definido. Ele vai definir o tema. Só que a questão é a seguinte: quando eu falo de tema, ele é muito grande. Ele é muito amplo. Se o tema é, por exemplo, pobreza menstrual, você pode focar nas presidiárias, você pode focar na questão de saneamento básico. Você precisa escolher dentro daquele assunto ali alguma coisa relevante e atual. E isso tem que ficar claro desde a introdução do seu texto. Por quê? Por que é relevante eu falar sobre esse assunto? Porque é 2024 e eu estou falando sobre energias renováveis. Por que é 2024 e eu tô falando sobre movimento antivacina? Qual é a relevância daquilo ali? E os textos jornalísticos, eles vão ter essa característica, porque eles vão escolher um gancho, um ponto que é relevante ser discutido. Porque se a gente for parar pra pensar, não é tudo sobre um assunto que é interessante, concorda? E quando você tá fazendo um vestibular, você tá concorrendo com outras pessoas. E aí a gente tem que pensar um pouquinho nisso. O que é que todo mundo vai escrever? O que é que todo mundo vai falar? Vou tentar sair um pouquinho do óbvio. Por quê? O óbvio, ele vai te dar a nota básica. Se você fizer o óbvio muito bem feito, você pode até superar um pouquinho as expectativas. Mas normalmente vai ficar ali no arroz com feijão.
não vai ter um filé, não vai ter uma fritas, não vai ter uma coisa diferente ali para trazer para o seu texto. Oxi. O editorial também pode ser chamado, né, de carta ao leitor, Maria Clara. Ele é um texto dissertativo argumentativo, né? Vai ter esse lugar de expressar a opinião do veículo de comunicação sobre determinado assunto. Normalmente, todo mês, você pega uma revista ou jornal, vai estar lá, ou toda semana, carta ao leitor, ou carta do editor, ou editorial. Normalmente vai ser um texto bem básico, falando sobre assuntos da atualidade, mas de vez em quando existe a necessidade de posicionamento. Quais são esses motivos? Assuntos muito importantes, assuntos que estão sendo muito divulgados, que tá gerando muita discussão, que tá gerando muito embate. Então, eu sempre dou o exemplo da época da pandemia. O William Bonner, todos os dias, ele falava o número de contaminados, o número de internações, o número de pessoas em UTI e o número de óbitos. Por questões políticas e algumas outras, o Ministério da Saúde, na época, decidiu não divulgar os dados. E aí o William Bonner falou que ficaria lá de plantão até que esses dados fossem revelados e tudo mais. Ele fez isso. Aí no outro dia, ele achou por bem, ele sentiu a necessidade de que ele precisava se posicionar, se explicar a respeito daquela decisão da TV Globo de esperar esses dados serem coletados para passar para o público. Então, eles acharam por bem que eles tinham que falar sobre o posicionamento da empresa em relação ao uso de máscara, ao isolamento, né, ao tratamento necessário. Eles se posicionaram. Haja vista, né, também se posicionaram contra o governo que estava em exercício. Essa carta ao leitor, né, ou carta do editor, é uma tentativa de estabelecer um diálogo direto, uma comunicação direta com o leitor. Então, a linguagem, ela tem que ser ainda mais explicativa. Como assim? O jornalista, ele precisa explicar por que ele está falando sobre aquele assunto e por que o posicionamento dele é aquele. E aí, de novo, você vai ter que usar fatos. Mesmo sendo um texto que vai basear em alguma opinião, essa opinião, ela tem que ser trabalhada de uma maneira factual. Sempre. Não há outra possibilidade. Eu posso usar no editorial uma série, um filme? Pode. Mas é bom que evite. Ou que seja só como um exemplo de conexão. Tipo assim, tal caso foi tão escabroso que inspirou a criação, a escrita de tal livro, tal filme. Por quê? O jornalista, mesmo que a gente tenha essa questão das crônicas dentro do jornal, o jornalista, ele sempre vai se basear em fatos. Sempre, sempre, sempre. Então, o que aconteceu em 1900 e bolotinha, os dados do IBGE em relação a tal assunto, tal prerrogativa legal, tal questão judicial, sempre vai estar neste caminho. Algumas, características que eu coloquei para reforçar a questão do título provocativo. Eu bato muito nessa tecla em relação aos títulos, porque por conta do Enem, a gente acaba se desacostumando de fazer títulos. Título é o nome do seu texto. Então, o seu texto tem que ter a ver
com o título. Sabe, já viu aquelas pessoas que você olha assim, escuta o exemplo. Pensa em um homem alto de 1,80 m, formado em filosofia. Aí você chega e fala, prazer, meu nome é Donizete. Existe uma quebra de expectativa. Porque você espera um Adonis, um Platão, um Aristóteles, aí chega um Zé Donizete. Então, o nome do seu texto tem que combinar com ele. Tem que parecer com ele. Então, é por isso que o título é a última coisa que você vai fazer. Depois que você escreveu o seu texto todo, você vai lá dar uma lida nele, rápida que seja, e falar assim, do que o meu texto tá falando? Porque o seu texto não é só o que o tema pediu. Você vai trazer coisas novas, você vai trazer características e informações diferentes. Então, de novo, não se esqueça desse título provocativo. Nunca use o tema como título. E se de preferência, tenta arrumar um sinônimo. Se for uma coisa muito óbvia, tenta arrumar um sinônimo. Outra característica que eu não falei pra você é que o texto tem que ser impessoal, ou seja, ele vai exprimir a ideia do coletivo daquele jornal. Então, se é impessoal, você pode usar a primeira pessoa? Não. Só a primeira pessoa do plural. Se também for necessário enfatizar posicionamento do jornal. Então, todos nós, os funcionários, mas eu acho e eu prefiro que não. Sempre terceira pessoa, tá? Pra você evitar a fadiga. No materialzinho que eu passei semana passada, depois você dá uma olhada, eu coloquei, tipo assim, as características obrigatórias. Nesses materiais que eu vou mandando ao longo da semana, eu vou trazer mais características, a gente vai discutir, mas naquele primeiro material é um resumo do que você tem que fazer em cada um dos tipos de texto, tá? Então, depois você dá uma olhadinha lá. Então, essa impessoalidade, você vai evitar trabalhar questões emocionais, porque o jornalista, ele não pode convencer pelo coração. O jornalista, ele precisa convencer pela razão. Então, por isso a impessoalidade, por isso essa necessidade de impessoalidade. A notícia, eu não aposto na notícia, tá? Faz muitos anos que não cai notícia na UFO, porque toda vez é um fiasco, as notas são baixas e pouca gente escolhe, porque a gente sabe que existe uma defasagem no ensino de redação, né? Acaba ensinando só ali o arrozinho com feijão e não se trabalha a diversidade das tipologias textuais. A notícia entra nos argumentativos ou entra... Narrativo. Narrativo. É narrativo descritivo, tá? Ou a notícia... Olha, tem que ter criatividade. Tem que ter criatividade, porque, por exemplo, chegam lá e colocam dados estatísticos sobre a violência na cidade. Que tem aumentado a violência na cidade, o número de latrocínios tem aumentado na cidade de São Paulo. E aí você vai ter que criar uma notícia sobre um latrocínio. Você tem que pensar no nome das pessoas envolvidas. Você tem que criar uma fanfic. Todo rolê. João estava na Avenida Coronel Vargas por volta das 19 horas da noite, quando foi abordado por 2 meliantes. E aí você tem que pensar, o que pode acontecer numa notícia dessa? O que normalmente acontece? Só que aí a galera não se contenta. Não se contenta em só falar que o João foi atropelado. Ele vai falar que o João estava bêbado voltando de uma festa, porque ele estava decepcionadíssimo com sua namorada. E a galera vai longe. Tá errado? Não. Tem notícia que é desse jeito? Tem. Mas são de jornais de credibilidade? Não. Porque o mundo diferente da gente não gosta de fofoca. Então eles querem saber ali, ó, o que aconteceu?
Morreu? Tá vivo? Foi preso? Não foi? Acharam a arma? Não acharam? E a galera acaba dando uma viajadinha boa aí, né? Então a notícia, além dessa chatice, também tem a chatice da estrutura. Porque ela tem uma estrutura muito definida, muito específica. E se você não seguir essa estrutura, você perde nota. E aí que é um pinhel. E aí que tá essa enjoeira dentro da notícia, né? Então a notícia é um texto jornalístico de caráter informativo, descritivo e narrativo. Então você tem que lembrar essas 3 características. Eu preciso informar o que aconteceu, descrever o fato e contar os detalhes. Então, Alisson, 25 anos, empreiteiro, estava voltando de uma viagem no final de semana com a sua família quando colidiu com um caminhão. Ponto. Ah, o caminhoneiro estava bêbado? Não, isso é relevante, eu preciso contar, mas eu não quero saber por que ele estava bêbado. Tem gente que coloca fala, não coloca o diálogo, né, travessão, a fala ali, mas abre, tipo assim, segundo depoimentos de testemunha, aí bota 2 pontos, abre aspas. Pode dar ruim. Existe uma chance de dar ruim, então melhor não inventar demais. As características, né, que eu já falei pra você, então vai ter esse caráter informativo, apresentando fatos reais, atuais e cotidianos. Então é por isso que eu falei que a galera viaja demais e perde nota. Porque tem que ser fatos reais, tem que ser crível. Não pode ser uma coisa viajadinha, não pode ser uma coisa, nossa, isso é tão legal se fosse assim. Não, na realidade isso aconteceria, senão você não coloca. Descritiva, narrativa. Toda narração, ela precisa ter descrição. Por quê? Se não houver descrição, eu não vou saber como é que é aquele personagem, eu não vou saber os detalhes do ocorrido, eu não vou saber onde aconteceu. Então, a descrição é uma parte muito importante dentro da notícia e de qualquer narrativa. Porque quanto mais características você dá a respeito desses fatos, mais crível ele se torna. E mais relevante fica para as pessoas lerem aquele texto ali. Então, continuando, pausa materna, voltamos aos trabalhos. A descrição, ela é muito importante porque a narrativa não se sustenta, tá? Então, é por isso que você tem que escolher as informações que você vai utilizar para fazer a sua história fazer sentido. Aí, a estrutura definida. Título principal, que a gente chama de manchete. Normalmente tem um título auxiliar, só que a UFO não exige o título auxiliar. Ela exige o lead e o corpo do texto. E aí a gente vai falar um pouquinho especificadamente disso agora. Opa. Estrutura da narrativa. Esse título auxiliar, ele é muito utilizado no jornal escrito, tá? Nem tanto nas revistas, mas sempre no texto escrito. Por quê? O título principal, ou a manchete, é aquele título, pá! Colisão mata 7. Aí você fica assim, meu Deus. Aí aparece embaixo, engavetamento após deslizamento de terra, acarreta na morte de X pessoas. Aí dá mais um pouquinho de detalhe, mas não dá muito detalhe. Então a UFO, ela não cobra isso, tá? Só que eu não lembro qual vestibular, mas tem um vestibular em São Paulo que eles cobram subtítulo. Eu não tenho certeza, tá? Eu acho que é a FAMERP ou é a FAMEMA. Não, a FAMERP não cobra isso, é a FAMEMA. Eu acho que é a FAMEMA. É um dos dois. Acho que é a FAMEMA que é a mais chata. A banca deles é muito enjoada. O que é o lead? O lead é seu primeiro parágrafo. Do mesmo jeito que em um texto argumentativo, na introdução você vai ter que apresentar o texto, na notícia você vai ter que apresentar os fatos. E aí você precisa
obrigatoriamente apresentar algumas informações. O quem, o que, o onde e o quando. O como e o porquê é corpo da notícia. No primeiro parágrafo, você vai dar as informações básicas. Nossa, eu só tô tendo ideia fatalista de desastre. Deixa eu pensar na notícia. Itumbiara Esporte Clube, depois de 35 anos, consegue acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Título. Aí na introdução. O Itumbiara Esporte Clube, após tantos anos de insucesso na sua corrida pelos títulos, finalmente, com o técnico Juninho, conseguiu conquistar o tão sonhado acesso para a Série A. Isso aconteceu no último domingo, em jogo contra o Botafogo no Maracanã. Nossa, agora eu viajei na maionese, mas enfim. Aí eu pensei em 2 times ruins, né? Botafogo, Itumbiara, uma hora há de dar certo, uma hora funciona. Lá em Minas Gerais, na Uberlândia, toda vez que eu ia dar exemplo de futebol de time ruim, eu falava do Boa, de Itiutaba. Boa Futebol Clube. Só que de bom só tem o nome, do goleiro Bruno. Fechou. Ele já abriu com outro nome. Não, lá é sucesso. E no corpo da notícia, você vai desenvolver. Aí você vai matar a curiosidade do povo. Quem que eram os jogadores que participaram da partida? Qual foi a última vez que Itumbiara foi campeão? Há quantos anos o Itumbiara amargava na segunda divisão? Segunda não, terceira. Em alguma divisão aí. E aí você vai dar os detalhes, tá? Não pense na notícia como aquelas postagens que a gente lá, clique para saber mais. Não, a sua história tem que ser toda contada. Início, meio e fim. A não ser que... Aí eu vou voltar nos exemplos fatalistas. Um assaltante fugiu do assalto e não foi preso ainda. Aí você pode colocar, ainda está acontecendo a perseguição pelo fulano de tal. Mas você precisa encerrar a história. Não há de se viajar demais também não, em nome de Jesus, irmã. Agora vamos falar do tema. Eu escolhi um tema que, assim, pode cair. Deixa eu só te falar uma dúvida de semana Tire. passada, que eu lembrei agora mesmo. A interlocução no artigo de opinião, como é que ela funciona? Porque eu nunca consegui entender muito bem. A gente tem mania de confundir interlocução com diálogo. A interlocução é você trazer como se fosse uma pergunta retórica, só que sem o questionamento. Então, vamos lá. No artigo de opinião, você está se posicionando a respeito da proibição de venda de animais em pet shops. Então, não vai mais vender animais. Só pode adoção agora e a venda só em lugares especializados. Em algum momento, você pode chegar e falar assim, escrever assim: a população precisa ser conscientizada a respeito de tal assunto, de tal maneira que os leitores ou o público ou que a população geral tenha acesso a tais informações. Você não tem que falar você. Você não tem que usar o segunda pessoa direto. O nós, sabe? O nós no artigo de opinião... sociedade. Sim, no artigo de opinião cabe. Porque você pode usar a primeira pessoa. No editorial tem uma interlocução. Não necessariamente. Porque é um diálogo que você está tentando estabelecer com o seu leitor, mas não é aquela coisa Machado de Assis,
O que você acha agora, caro leitor? Não. O que a população acredita? O que os cidadãos esperam? Isso já é uma interlocução. É uma pergunta retórica que não precisa de resposta. E você está colocando o leitor ali dentro do seu texto, né? Certo? No tema de hoje, eu escolhi esse tema meio que na onda desastre do Rio Grande do Sul. Por quê? Essa derrota que a gente teve, né? Porque pra mim é uma derrota, quando tanta gente morre sem precisar. Essa derrota tá causando um movimento de questionamento sobre as nossas escolhas enquanto cidadão. O que a gente de fato precisa, né? Assuntos como consumo estão aparecendo. Assuntos como a legislação ambiental também está aparecendo. Aí eu saio um pouquinho da curva. Eu quis falar sobre o futuro das cidades. Coloquei uma foto aí de Xangai, porque, nossa, que cidade que tem prédio. Eu até ia colocar uma Dubai da vida, só que eu não vou ficar fazendo exposição de trabalho escravo, não, né? Vamos para outro lugar. Eu coloquei o futuro das cidades, futuro do planeta. Observatório do Amanhã. Líderes mundiais se reuniram pela primeira vez em 1976 para discutir os rumos da urbanização em conferência realizada pelas Nações Unidas, conhecida por Habitat, no Canadá. Em meio a explosões do crescimento da população, da produção, do consumo e do uso de recursos naturais, já naquela década era reconhecida a magnitude das cidades, onde viviam 38% da população global, estimada em um pouco mais de 3,7 bilhões. Olha o tanto que a gente cresceu, Maria Clara. Em 1976, eram 3,7 bilhões de pessoas. Hoje a gente já está quase nos 9. 40 anos depois, a urbanização volta a ser debatida nessa segunda-feira, dia 17, da terceira edição da mesma conferência realizada em Quito, no Equador, onde a agenda urbana global para os próximos 20 anos será decidida por governantes, empresários, organizações não governamentais e a sociedade civil. A Habitat 3 acontece num momento inédito na história. Em 2016, ultrapassamos 7,3 bilhões de pessoas em todo o mundo. E mais da metade delas, exatamente 54,5%, está nas cidades. A tendência é que este número aumente sem cessar até 2050, quando mais 2,5 bilhões de pessoas viverão em solo urbano, alcançando mais de 70% da população mundial. Isso faz com que todos os desafios globais se concentrem nas cidades, que passam a definir o futuro do planeta e da humanidade. Palco da sustentabilidade e da convivência. Hoje existem 29 megacidades com mais de 10 milhões de habitantes e 44 grandes cidades que têm entre 5 e 10 milhões de pessoas. A altura dos prédios, a multidão nas ruas ou o volume do engarrafamento podem dar a impressão que o mundo é feito só de cidades, mas a verdade é que elas ocupam apenas 2% da superfície do planeta. O seu impacto se torna global pelo tanto que elas produzem e demandam recursos. Atualmente, as cidades contabilizam 70% de todo o produto interno bruto, o PIB, mais de 60% do consumo de energia, 70% das emissões de gases de efeito estufa e 70% dos resíduos. É impossível, então, pensar na sustentabilidade do planeta sem pensar em cidades sustentáveis. O texto base da agenda, divulgado para a preparação dos participantes da conferência, é enfático nesse ponto. Com o atual modelo de consumo sustentável e os padrões de produção, as cidades fazem parte das ameaças sobre o planeta que vão desde a perda de biodiversidade, passam pela pressão sobre ecossistemas, a poluição, os desastres, até todas as consequências das mudanças climáticas. A convivência também será mais e mais um desafio urbano.
não só desafia o aumento no número de habitantes nas cidades, mas porque, segundo dados das Nações Unidas, perto de 2020, a população passará por uma mudança sem precedentes. O número de adultos com 65 anos ou mais superará o número de crianças com menos de 5 anos. E os mais velhos continuarão aumentando, enquanto os mais jovens diminuindo. Com isso, em 2050, a tendência é que a população de 65 anos ou mais represente 15,6% da população mundial, enquanto os com menos de 5 representam 7,2%. Fica então a pergunta: como tornar as cidades mais amigáveis para essa nova idade da população mundial? As cidades serão adaptadas à população ou a população irá se adaptar às cidades? A saúde e o bem-estar da população mundial nas próximas décadas passará pelo planejamento urbano. Os desafios da convivência não acabam aí. Como lidaremos com as diferenças culturais, comportamentais ou de gênero? O fluxo de pessoas entre as cidades, seja forçado, por exemplo, no caso de refugiados, ou por opção, fará da diversidade a marca da vida urbana. E como vamos lidar com as diferenças? Vamos aceitá-las ou confrontá-las? E do ponto de vista econômico, vamos colaborar mais ou competir mais? O texto base da nova agenda vê a diversidade cultural como uma fonte de enriquecimento para a humanidade. Também acredita que ela possa contribuir para o desenvolvimento urbano sustentável, devendo ser considerada no estímulo a padrões de consumo e de produções sustentáveis. Eu gosto muito desse texto, eu uso ele sempre que possível, mesmo ele sendo muito velhinho. Esse texto é de 2016. Mentira, 2017. E ele é tão atual. Só que ele é atual de um jeito estranho. Por quê? Muitas das previsões feitas aí a gente já alcançou. Por exemplo, com uma inversão da pirâmide etária, né? A gente já teve essa inversão da pirâmide. Também falando sobre a intolerância em relação às diferenças culturais. Porque quando a gente para pra pensar, eu vou pra Europa pra ganhar minha vida. Eu, brasileiro, penso isso, um equatoriano pensa isso, um canadense pensa isso, um norte-americano pensa isso, uma pessoa que vive na Austrália pensa isso. E aí todas elas se encontram lá em Londres. Pode parecer que Londres, Nova York e tantas outras grandes cidades, elas convivem muito bem com essa multiplicidade de cultura, mas não é a verdade. Porque se a gente parar pra pensar, se esses lugares aceitassem tão bem assim a cultura, eu ia ter um bairro do chinês, um bairro do cubano, um bairro do vietnamita, um bairro senegalês? Não haveria essa necessidade. E outra coisa, os bairros dos imigrantes seriam os bairros periféricos? Não seriam? Vamos pensar no Brasil. Não foi uma matéria semana passada falando que os europeus estão cansados dos turistas? Ai, gente, assim, assim, eu acho muito... colonizar, eu estava cansada. Não, na hora de chegar aqui e passar pereba pra todo mundo, na hora de chegar aqui e dar espelho em troca de ouro, tava tudo ótimo, tava tudo maravilhoso, mas agora não. Só que assim, é muito colonialista que eu vou falar isso agora, mas infelizmente é muito verdade. Se os imigrantes pararem de ir pra lá, quem é que vai fazer o serviço que eles não querem? Nós vamos começar a fazer. Eu lembro quando o Trump falou de construir o muro, né? Começou a construir o muro. Ficava pensando, como é que eles vão fazer? Porque, gente,
É uma coisa é muito escandaloso, né? A gente pensar evolução e crescimento financeiro, populacional, e a gente não consegue falar do enriquecimento cultural, né? E aí, Maria Clara, eu quero que você escreva um editorial fácil, mas difícil. Eu quero que você fale quais são os principais paradoxos representados pelas megacidades brasileiras. Quando eu tô falando de megacidade, eu tô falando de Salvador, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né, Goiânia, Brasília. Então, essas cidades com muita gente morando, que atrai um público muito diverso, de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é região. Quando você pensa em São Paulo, quais são os paradoxos? Eu penso em algumas coisas, por exemplo, da última vez que eu fui em São Paulo, e já faz muito tempo, saudade inclusive, foi uma mistura de emoções, porque eu amo São Paulo. Se São Paulo não fosse tão grande, tão tóxica, seria um lugar que eu gostaria de morar. Porque você anda, você vê arte. Você tá andando na rua, você vê arte. Você tá andando na rua, você vê uma pintura maravilhosa. Você tá andando na rua, aí tem ali uma tiazinha coreana fazendo negócio, tem uma tiazinha indiana fazendo negócio. É uma cidade que eu amo. Eu gosto muito de lá. Só que aí quando você tá aqui olhando pro grafite do Cobra, você vira pra baixo, você vê uma pessoa morando na rua. Eu nunca vou esquecer da cena. Eu entrei numa igreja lá no bairro da Liberdade, uma igreja linda, 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 toda barroquinha, coisa mais claramente feita por mãos escravas. E aí a gente tava lá, eu, o Doni e os amigos nossos deslumbrados com as pinturas, com as coisas todas. A gente virou pra trás, no último banco, escondidinho, o morador de rua comendo uma marmita. E ele vira e fala o seguinte: vocês aceitam? Eu e Donizete, a gente chorou o resto do dia. Foi um dia que a gente saiu da felicidade pra tristeza muito rapidamente. Porque é um paradoxo, a gente vê muita vida na arte, no crescimento, na cultura, mas a gente vê muita morte, muito esvaziamento, muito silenciamento, muita invisibilidade, muita periferização, arquitetura hostil. Isso é um paradoxo. A gente olha para São Paulo, a gente vê aqueles arranha-céus lindos, maravilhosos, grafitados, modernos. E aí a gente vê debaixo do... Não mais, eu acho, né? Mas a gente olha debaixo de um viaduto cheio de pedra para que as pessoas não possam dormir. A gente tem a USP, uma das maiores universidades do mundo. E a gente tem falta de vagas nas escolas públicas. São muitos paradoxos. E também tem essa questão de quanto crescimento. São Paulo, o maior PIB do Brasil, não sei se você sabe disso, mas o maior PIB do Brasil, né, é o PIB paulista da cidade de São Paulo. Olha que louco. Uma cidade. Uma cidade. Você sabe que Araporã fica pertinho, né? Do PIB de São Paulo. Ah, mas também é proporcional, tem 5 pessoas morando lá, Maria Clara, pelo amor de Deus. Não vale. Não vale, não. Tem 2 indústrias. Já, Tumbiara tá chegando lá, calma, amiga. Já, né, tá chegando lá. Mas eu quero que você pense nesses paralelos. O que eu te sugeriria? Eu vou mandar um link também no grupo de um vídeo que pode ajudar vocês e também um outro artigo. Eu quero que você faça uma lista. Coisas boas, coisas ruins. Vai pesquisar. Ah, mas por que eu vou fazer essa pesquisa? Porque vai te ajudar a estudar geopolítica, tá? Vai te ajudar a estudar a questão de filosofia e sociologia sobre fatores históricos. E também vai te dar um choque de realidade.
E às vezes choque de realidade é bom pra gente criar argumentos. Certo, senhorita?